Boa tarde, bom início de noite. Tivemos um pequeno problema técnico, espero que agora dê tudo certo, já pedi para o professor Ed. Então, novamente, agradecer pela presença de todos, agradecer especialmente pela disponibilidade do vereador Ed Moraes, participar conosco hoje da live, para falar sobre esse tema tão importante, que é o Poder Legislativo Municipal, e a função, a atuação, o papel do vereador nesse processo todo. Professor Ed, por favor, se apresente e desde já agradeço pela sua presença. Boa noite, Martinez, é uma satisfação conversar contigo e com o teu público aí sobre um assunto de extrema relevância, é o papel do vereador, né? E eu, antes de ingressar na política, né, eu exercia cargo público como oficial da brigada. Eu fui para a reserva em 2007, início de 2007, né, como major da brigada. Logo em seguida, passei a advogar e também a atuar como professor no curso de Direito da Anfacos, onde nos encontramos por lá. Aliás, tiveste uma carreira louvável, né? Sobre todos os aspectos. Fosses um dos destaques, certamente, do curso de Direito Facos. E hoje o Unicenec, continuo lá ministrando aula. E estou vereador desde 2012. A primeira eleição foi em 2012, reeleito em 2016. Agora, no ano passado, eu tinha uma expectativa de concorrer na majoritária. Num último momento, nós fechamos coligação com outro partido, e aí eu concorri mais uma vez a vereador para ajudar o partido e fui reeleito novamente. E desta vez fui escolhido presidente da Câmara, né, para os próximos 2 anos. Professor Ed, é uma satisfação conversar com o senhor e agradeço pelos elogios, mas certamente a sua atuação ali de mais de 25 anos na gloriosa Brigada Militar, enfim, passando por todos os postos ali, oficial, né, da reserva, já na administração pública há bastante tempo, e também um excelente professor, principalmente na disciplina de obrigações, lembro bastante. E, professor, aí a gente ingressa já naquela outra seara, e eu tenho alguns dados aqui de Osório que são bastante curiosos, né? O senhor, há bastante tempo em Osório, conhece mais, até com mais profundidade. Hoje a população estimada, segundo o IBGE, está em 46.414 habitantes, então num universo bastante elevado, né, de cidadãos osorienses. A criação do município ali em 1773, enfim, né, toda aquela história, e depois, de fato, Osório em 1938. E hoje nós temos um conjunto de leis em torno de 6.400 títulos legislativos, então 6.400 leis, né, só leis, no município de Osório. Olha a importância que é a importância legislativa. Se deparando com tudo isso, professor, o que ele levou a, então, buscar esse outro meio, que também é parte do poder público, né, o poder legislativo? O que o senhor almejava? O que ele encaminhou para a atividade legislativa, a função de vereador? Bom, eu sempre tive uma certo apreço pela política e pela política, principalmente na época de eleições. Aliás, devo meu nome à afeição que meu pai tinha a um deputado estadual na época, para o qual ele fazia campanha, né? Era o Ed dos Santos Borges, que foi eleito em 1963, e durante a campanha eu acabei nascendo, né? Da pré-campanha ali, né? Eu acabei nascendo em julho, e o meu pai não teve dúvida, colocou o meu nome, o nome do candidato dele, que posteriormente foi eleito por vários mandatos, né?
Então, eu tenho esse nome com 2 letras, bastante incomum, né? O do Ed, deputado, era com 3, tinha um H antes, mas meu pai não conseguiu registrar com H, né? Eu já nasci com um nome de político, né? E cada eleição eu acompanhava meu pai, que meu pai era aficionado, né? E depois eu me tornei adulto e me tornei militar. E o militar com muitas restrições para a participação na vida político-partidária. Aliás, não pode nem se filiar enquanto está na ativa, né? Então, eu esperei, então, ir para a reserva, e aí sim me filiei a um partido, e o convite para concorrer veio ao natural. Começa a participar de encontros com partidos e tal, e as pessoas vão vendo em ti um candidato em potencial para vereador, enfim, e é por aí que se começa, né, no município, se candidatando a vereador. Eu entendo que a política, assim como a natureza, não dá saltos, né? Então é sempre bom começar pelo nível menor, né? Se a gente quer seguir uma caminhada aí na política. Mas eu entrei assim, respondendo objetivamente a tua pergunta, eu entrei na política porque é uma chance, uma oportunidade de tu poder impactar na vida das pessoas, né? No sentido coletivo, de buscar um bem-estar, uma ideia de felicidade coletiva, através da política que nós tentamos alcançar isso daí. Então, esse foi o objetivo. E o que o senhor enxergava como realidade, né, lá em 2012? Vejamos, 2012 para 2020, então, quando teve a última eleição agora, 8 anos. O que o senhor enxergava como realidade antes, né, e para 2020, já no seu terceiro mandato, na sua terceira eleição, né, consecutiva? Quais os pontos que o senhor enxergava lá naquela época e hoje? É claro que a gente, antes de entrar numa campanha, conhecer o trabalho do vereador, tem uma expectativa que tu pode muita coisa. Depois que te elege, aí tu percebe que tu tem um alcance em termos de apresentar proposições, apresentar projetos de lei bastante reduzido. Por exemplo, não pode apresentar projeto de lei que implique em despesa para o município, para a administração. Não pode apresentar um projeto de lei que implique em alguma determinação, ordem para algum órgão do município, né? Então, tu começa a perceber que a tua atuação não vai ser tão abrangente como tu imaginavas. Mas a construção do diálogo, a construção das relações políticas ali com o Poder Executivo e com os próprios colegas vereadores, te permitem tu construir propostas, né, mesmo que não seja da tua autoria, que tu apresente como sugestão ao Poder Executivo na forma de anteprojeto de lei, e aí tu tem condições, né, de apresentar, aí tu não tem limite. Na forma de anteprojeto de lei, é ilimitado. Isso é interessante, né? Porque isso que o senhor traz da realidade, de antes de ingressar, né? Que se imaginava da função, do cargo de vereador, e depois é bem diferente, né? Isso é um primeiro ponto até para que as pessoas que estão nos assistindo consigam compreender, e depois o senhor vai explicar até melhor, mas já num primeiro ponto, olha, a realidade é uma e aquela expectativa é outra. Não que seja ruim, mas é diferente. Né? É diferente. Então, durante Pode falar. Até durante a campanha, a gente percebe hoje, claro que eu já como veterano, aí, terceira campanha, né, eu já sei aquilo que eu posso chegar e dizer para as pessoas, isso eu posso fazer, isso eu posso prometer para vocês que eu vou apresentar essa proposta. É diferente de tu chegar lá e fazer um discurso genérico,
que tu vai lutar pela educação, pela segurança, pela saúde, esse é o chavão, né? Mas Claro. forma, né? O que tu vai fazer de concreto? E as pessoas perguntam isso, né? Eu chegava assim em alguns locais onde eu não era muito conhecido, agora nessa última, até porque a gente não tinha como reunir pessoas, então tu chegava aleatoriamente, por exemplo, num boteco lá onde tinha uma meia dúzia, né? Tu chegava lá, tu é candidato, e tu já é vereador já. E o que tu já fez aí de bom para o nosso município, já que tu é vereadora há 8 anos? Aí tu tem conteúdo, tu tem que mostrar para as pessoas ali o que tu já fez de concreto. Então não basta a atuação de tribuna para o vereador, aquela atuação lá, um discurso forte, uma crítica lá. Se tu está na oposição, tu critica o governo. Se tu está no governo, tu defende o governo lá com unhas e dentes. Mas de concreto, o que tu apresentou? Então tu tem que manter esse equilíbrio entre o discurso e a prática e a apresentação de propostas concretas para justamente tu ter o que embasar a tua pretensão de uma reeleição. Esse é o segundo ponto bem importante, né? A coerência entre o discurso e a prática, porque não basta simplesmente palavrear, vamos dizer assim, na tribuna, e lá, eu não sei se tem transmissão ao vivo, né, das sessões, não acompanhei, mas imagina, quando transmissão ao vivo no Facebook, no Instagram, aí todo mundo tá lá, mas é diferente, né, e a gente sabe. Então, esse é o segundo ponto muito importante. Me diz uma coisa, professor, vereador Ed, surge, de vez em quando, aquela discussão aí na Câmara para aumentar o número de vereadores, que hoje, inclusive, Osório poderia ser, né, superior, Osório se manteve em 9. O senhor acompanhou aquela primeira discussão, ou, enfim, como é que se dá essa discussão, o que os edis, né, e o que a população pensa? Eu acompanho desde 2012 esse processo, né, porque em 2012 nós tínhamos a eleição, e um pouco antes da eleição teve essa discussão, e isso implica numa alteração da lei orgânica, né, do município, e tem um ritual diferenciado. Tem que ter aprovação sempre com 2/3 dos vereadores, em 2 turnos, com uma diferença ali com espaço de 10 dias, né? Aqui no município é assim. Então, num primeiro momento, lá em 2012, quando eu não era vereador ainda, foi discutida essa possibilidade de aumentar para 13, né? Que de 30 a 50, né? Acima de 15 a 30 é 11, né? De 30 a 30 pode ser 13 o máximo, né? Isso. E então teve essa discussão lá em 2012 e foi aprovado em primeiro turno. Em segundo turno não resistiu, né? E só 2 vereadores daí mantiveram o voto, né? E foi a única vez de 2012 para cá que chegou a ser apresentada a emenda e chegou a ocorrer o processo legislativo, né, de alteração, mas acabou sendo rejeitado. Nas demais legislaturas, nas 2 que eu participei, nós tivemos esse momento de discussão, mas por falta de um consenso, ou talvez por falta de um engajamento ali da maioria dos vereadores, acabou não progredindo essa discussão. É interessante isso. E teve algum posicionamento da população a respeito disso? Não, olha, nós entendemos que deve se manter em 9, ou nós entendemos que, de fato, tem que aumentar a participação da comunidade, no caso, né, representação legislativa. Teve alguma manifestação nesse sentido? Teve assim, principalmente aqui nós temos rádios locais, né, então repercute bastante. Teve a discussão tanto na questão do aumento da despesa, né, Também. com que invariavelmente isso iria acontecer, mas por outro lado teve, né, quem defendesse esse aumento aí do número de vereadores para possibilitar
uma maior representatividade, tanto em termos de partidos, como em termos de a origem do vereador. Tá? Vereador, assim, de distritos, vereador de bairros, assim, dificilmente conseguiam se eleger. Nessa eleição, nós tivemos uma particularidade. Nós tivemos 2 vereadores, assim, que representam e residem em distritos, o vereador Luiz Carlos Aliardi, que é do distrito de Aguapés, ali na BR-101, muito bem votado, por sinal, era subprefeito lá, né, e foi eleito vereador pela primeira vez. Vereador Wagner Gonçalves, também subprefeito das nossas praias, da Atlântida Sul e Mariápolis, né, que é um distrito também, foi eleito. E aqui do nosso perímetro urbano, um vereador que reside e representa um bairro, né, os bairros ali, que é o vereador Maico do Prado. Né? Os demais vereadores já têm não tem digamos, um nicho eleitoral, mas são mais gerais, tipo o meu caso. Eu tenho a minha votação, geralmente ela se divide assim, 1/3 no centro, 1/3 nos bairros, 1/3 no interior, mais ou menos essa divisão. A gente tem uma votação quase que parelha, né, em todos os locais. E dessa vez nós tivemos essa representatividade, né, e apenas com 9 vereadores. Mas acredito que voltaremos a discutir a questão do aumento aí para 13 vereadores nessa legislatura, e com relação ao impacto financeiro disso, quero dizer que aqui no município de Osório, como tem menos de 100 mil habitantes, a Câmara poderia se utilizar de até 7% da receita corrente líquida, né? E, na realidade, nós utilizamos por volta de 3%, e sempre sobra ao final do exercício. Verdade, verdade. Então, aqui a gente faz uma economia gigante, né? Nós não temos qualquer tipo de vantagem adicional aqui, a não ser o subsídio. Nós não temos 13º, não temos férias, não temos telefone celular, não temos qualquer tipo de verba assim para auxiliar o gabinete, né? Todos os vereadores têm uma noção assim de que devem economizar, evitar ao máximo, por exemplo, de fazer uma diária. Quando a gente vai a Porto Alegre, vai a algum local aqui perto, a gente se cotiza e vai no mesmo carro e ninguém saca a diária. Então tem essa noção assim de... Aliás, eu não sei o que é uma diária da Câmara de Vereadores, faz 8 anos, né? Nunca utilizei. Mas isso também é outro ponto que chama atenção, porque até tive a oportunidade de conhecer assim, mais pessoalmente, no caso, a atividade, né, legislativa de Osório, e de fato é bastante séria, bastante comprometida em economizar recursos públicos e fazer o mais com o menos, né, ou melhor, dentro daquela expectativa, até porque de alguma forma, ou melhor, de toda forma, é recurso público, que só é fatiado, né, que é, no caso, o repasse para a Câmara. Então, de fato, bem forte. Só para te dar um exemplo dessa característica aqui da Câmara de Osório, nós tivemos uma renovação aí de mais de 50%, né? Nós tivemos 6 vereadores novos, né, que foram eleitos, e 3 da nossa bancada que foram reeleitos, eu, o Charlo e o vereador Lucas, né? Então, na primeira semana, quando eu assumi a presidência, um dos vereadores me falou que o gabinete dele estava precisando de uns reparos lá, né, porque era utilizado por outro vereador por muito tempo, né, e aí vai colocar um quadrinho aqui, um quadrinho ali, na hora de tirar, tinha alguns furinhos ali para tapar. Aí eu disse, olha, nós ainda não recebemos a autorização da abertura do orçamento, né, não temos
ainda como autorizar qualquer tipo de despesa. Aí ele me disse assim, vereador Luiz Carlos Aliardi, o presidente, se tivesse a tinta aí, eu mesmo faria, porque eu entendo disso aí. Aí aquilo me tocou, porque a minha primeira atividade profissional, aos 11 anos, né, foi auxiliar de pintor. Eu disse, olha, eu também entendo disso aí. Pode deixar que eu vou conseguir a tinta e nós vamos dar um jeito. E aí isso acabou desencadeando aquela coisa boa em cadeia, né, por contágio, né, dos demais, os demais aderiram, e eu adquiri tinta e material ali, e nós todos fizemos um mutirão lá no final de semana, sexta-feira, sábado e domingo, pintamos o segundo e terceiro andar da Câmara por dentro. Então está tudo ok lá, sem nenhum custo adicional para a Câmara. Pois é bacana isso, né? É bacana isso mesmo. Nesta semana, né, que nós tivemos a sessão extraordinária hoje, né, então, convocação na sexta-feira passada para a sessão legislativa extraordinária, que a gente tem que convocar com um período maior para discussão dos projetos. Eu, juntamente com o Leonardo Colombo aí, nós preparamos conhece o Leonardo Colombo, né, nosso colega? Claro, conheço. Sim. Direito, né? Nós preparamos, então, uma apresentação, pedi para ele, né, uma apresentação básica, assim, sobre o processo legislativo para nós orientar os vereadores, para saber que tipo de proposição ele poderia fazer, qual é a diferença do pedido de providência, pedido de indicação, esses detalhezinhos, assim, para quem está... Verdade. Né? E fizemos esse treinamento lá com os vereadores também, sem qualquer custo adicional. E isso tem grande relevância também, professor, porque, imagina, primeiro aquele ponto, achar que o vereador pode tudo, e às vezes o vereador não pode, né? Ele tem uma limitação constitucional e legal de atuação. E daí também, às vezes, quando se fala em competência, não, mas eu não sou competente, eu não tenho competência. Não é competência legislativa, né? É competência do executivo, do prefeito municipal, ou é competência exclusiva dos vereadores, é competência comum. E isso é interessante porque se tem esse treinamento para aqueles que não têm, só conhecem de fora a função do vereador, o que o vereador faz, é importante para que, opa, eu tenho uma limitação aqui e eu tenho que seguir isso, porque senão não vai ter nem efetividade, né? E muito menos legitimidade, aquilo que for criado. Então, de fato, é bastante importante isso. E me diga uma coisa, na sua atividade legislativa, em 2013, né, que o senhor iniciou ali o seu mandato, lá em Poçada, e agora reconduzido, o que o senhor poderia dizer para aqueles que não conhecem da função legislativa, além dessas pinceladas que o senhor deu, como se dá o exercício da função desse cargo de agente político de vereador, de maneira geral, para aqueles que não conhecem, além disso que o senhor já comentou? Bom, o papel do vereador, a gente pode resumir assim em duas grandes funções. Delas, a de legislar, né, e a outra, a de fiscalizar os atos do executivo. As duas de suma importância. Começo pela função do legislador, do vereador, porque ele não é só das propostas autorais dele, né, ele vai exercer esse papel de legislar, mas sim de analisar e percorrer todo o processo legislativo das proposições lá do Executivo. Porque o prefeito manda um projeto de lei para a Câmara, quem vai analisar e quem vai votar e quem vai aperfeiçoar, muitas vezes, quem vai aprovar, serão os vereadores. Depois de aprovado, aí que vai para a sanção do prefeito. Mas quem exerce esse papel de analisar aquela proposta do Executivo, sob o ponto de vista legal, passando pela Comissão de Constituição e Justiça, do ponto de vista formal, né, enfim, redacional, depois, sob o ponto de vista orçamentário, principalmente, passando pela Comissão de Orçamento, Educação e Serviços Municipais, né, que é o caso da nossa, duas, passando pela análise dessas duas comissões, inclusive com
pedidos de parecer, tanto jurídico, com reuniões com as partes envolvidas naquele determinado projeto, com pedido de maiores explicações dos titulares das pastas, né, que vão ter uma atuação em relação a esse projeto. Depois disso tudo, aí o projeto é colocado na pauta, né, da sessão ordinária ou extraordinária, né, e aí, lá nessa sessão, ele entra na ordem do dia, é feita a leitura do projeto, é aberto para discussão, lá é que vai ser o momento da análise do mérito daí, e aí os vereadores vão se posicionar em relação ao mérito. Nas comissões eles não se posicionam com relação ao mérito, né? Mas lá eles se manifestam com relação ao mérito. Encerrada a discussão, ainda tem possibilidade dos líderes fazer uma verbalização ali para encaminhamento de votação, e após o projeto é submetido à votação. Se tiver maioria, se a maioria concordar, ele é aprovado por maioria. Se todos concordarem, ele é aprovado por unanimidade. E se ele for rejeitado, aí a gente faz o somatório para ver por quantos, né, foi rejeitado, quem é que votou contra, quem é que votou a favor. E me diga uma coisa, professor, dentro dessa categoria toda, né, que se traz aí, das normas, qual foi o maior desafio nesses 8 anos que vão para 12, né, no final do seu mandato atual, que o senhor enfrentou enquanto vereador, seja, né, no papel de oposição anteriormente, agora na situação, né? Qual foi o maior desafio que o senhor enfrentou em termos legislativos, de discussão, enfim, aquilo que mobiliza toda a população, uma boa parte da população, algo que talvez até gere uma polêmica, às vezes até por desconhecimento, não pelo tema em si, mas pelo desconhecimento. O que o senhor enfrentou, assim, como maior desafio? Bom, eu não diria como maior desafio, mas como maior dificuldade de tratar, que foram 2 CPIs, da qual as 2 eu elaborei o requerimento e os meus colegas de bancada foram signatários, assinaram, né, comigo, e em ambas eu fui nomeado, fui escolhido relator. A primeira delas, lá em 2014, tateando, né, porque a bibliografia, a doutrina acerca das CPIs municipal é muito, quase não existe, né? Verdade. Tive que atuar por analogia lá com o Congresso, enfim, com as CPIs de lá, e acabei, então, sendo relator e concluímos os trabalhos, né, lá em 2014. E, mais uma vez, agora, no ano de 2020, eu tive que fazer parte de uma CPI, na condição de relator, e aí, claro, com um pouco mais de experiência, né, a gente conseguiu chegar também até o final. Mas, em termos de projetos, assim, em termos de projetos polêmicos, sem sombra de dúvida, foi o projeto de 2017, que atualizou a planta genérica aqui no município. Ele estava defasado há uns 13, 14 anos, né, sem qualquer atualização da planta, e sim, só tinha correção pelo IGPM, né, e o município contratou uma empresa para fazer esse levantamento e essa atualização, e aí mandou lá para a Câmara, né, e esse projeto teve inúmeras discussões, inclusive com audiência pública, né. Inicialmente era a diferença, né, era para ser cobrado 50% no primeiro ano e 25% nos 2 anos seguintes. Acabou que o prefeito cedeu lá e autorizou, ou sugeriu, apresentou um substitutivo, sendo em 10 anos, né, cada ano 10%
da reposição dessa diferença entre o valor praticado e o valor encontrado por essa empresa especializada que fez o levantamento. Então, esse aí gerou polêmica, foi muito polêmico, tanto foi polêmico que dos 5 vereadores que participaram, né, da aprovação, que ele foi aprovado por maioria, mas a nossa bancada votou contra. Então, todos os vereadores lá que votaram favorável não conseguiram se reeleger, que eram vereadores da situação. Claro que não, a gente não pode... Uma eleição é muito relativo nós apontarmos as causas de um insucesso eleitoral, né? Sim. Geralmente é um conjunto, né, de fatores. Uhum. Mas os 4 colegas lá da bancada do PDT, um deles até depois veio a falecer e foi substituído por outro. Mesmo esse que substituiu o vereador, o extinto vereador, também não se reelegeu. E o vereador que foi o voto de Minerva, hoje é o nosso vice-prefeito. Então, nós tivemos essa situação na última campanha, e não é segredo para ninguém, que sobre IPTU, a gente falava quando alguém perguntava. Mas o IPTU que foi aumentado? Bom, isso nós não votamos, nós votamos contra, né? Porque o nosso candidato a vice-prefeito votou a favor. Mas, naquela época, ele fazia parte da composição do governo anterior, Claro. E teve que fazer esse esforço, né? Até porque era necessário aquela recomposição. A nossa discordância era em alguns bairros, que era pontual, né? Que teve um aumento, uma previsão assim de valores que ficava até, por vezes, acima do valor de mercado praticado. Então, isso ainda tem essas... Desproporcional, né? Bastante desproporcional. É desproporcional. E tanto é que nós vamos fazer aí, o prefeito e o vice sabem disso, que teremos que fazer a revisão da revisão. Isso é interessante também. Inclusive, fica à disposição o prefeito municipal para participar também, né? E já numa próxima oportunidade para que o senhor participe também junto com o prefeito, se for possível, porque é interessante a gente conhecer as realidades distintas do litoral, né? O litoral, ele parece grande, mas ele é pequeno, né? As pessoas muitas se conhecem e tem muitas peculiaridades. É uma região que é bastante peculiar, porque cada localidade tem o seu diferencial. E me diga uma coisa, quando houve aquela atualização também do plano diretor, né? Ali, algumas alterações para possibilitar um aumento de edificações, enfim, isso também gerou certa polêmica ou a população entendeu, assim, que havia essa necessidade? Teve um caso pontual ali da própria faculdade, né? A primeira exceção, né? Na verdade, a gente autoriza, a Câmara de Vereadores autoriza o prefeito a praticar uma exceção ao plano diretor. A gente não autoriza lá o 5º andar, o 6º andar, enfim, mas a gente autoriza que o prefeito pratique essa exceção ao plano diretor, né? Em determinado local. A primeira exceção ali, eu ainda não era vereador, foi antes de 2012, né? E a segunda, daí eu já estava, aí foi só aquele complemento, né? Porque a frente ali já tinha o 5º andar ali, e a lateral ali do prédio novo, onde funciona o colégio, e funcionavam turmas à noite, né? Era uma questão estética até, de autorizar aquilo ali para completar, então, aquela obra lá da Senec. Então, aquilo ali não gerou tantas discussões assim,
e foi aprovada, assim, com naturalidade. Isso aí é também algo plausível, né? Porque é uma exceção, também uma instituição ali que proporcionaria, enfim, uma rentabilidade também para toda a comunidade, para aqueles que viriam a estudar ali, né, a procurar a instituição. O senhor pegou uma fase já com a existência do Facebook, ali o Instagram engatinhando, mas ainda bastante corpo a corpo, né? As redes sociais, lá em 2012, tinham sua importância, mas não a importância que hoje a gente vê. O que o senhor notou como diferença, assim, entre a primeira campanha, o exercício do mandato e hoje? Houve, de fato, esse implemento, maior participação e muitas vezes, né, ali a exposição das pessoas, ali os usuários, o vereador é de aquilo, o prefeito isso, o prefeito aquilo, e agora? O que o senhor viu disso tudo? O que o senhor tem a nos dizer? Olha, eu ingressei no Facebook durante a primeira campanha, lá em 2012. Porque eu não conhecia, né? Eu tinha um que concorreu que ele tinha 5 mil amigos, né, na época. Nada, né? E eu ficava imaginando, pô, se ele tem 5 mil amigos ali, ele vai ser o mais votado. Bom, mas foi muito bem votado, até um professor, foi muito bem votado, nos ajudou na nossa eleição, e tanto me ajudou, que teve um determinado momento que houve uma denúncia contra ele, e se ele fosse condenado, fosse mantida a condenação, nós perderíamos aqueles votos dele, e eu não entraria como vereador. Só 3 vagas, né? Então, o exemplo que eu dou do candidato da época ali, que ele era talvez o único que dominasse as redes sociais, assim. Na época lá ele já tratava, assim, Facebook e Instagram, assim, o Instagram em 2013, que eu lembro que ele já utilizava muito bem, assim, com a naturalidade. Foi dos primeiros que eu vi a fazer selfie com a máquina fotográfica. Assim, as escuras, né? Com a fotográfica virada, ou, enfim, ele faz isso, né? E eu, claro, fui engatinhando nessa área aí, e nessa eleição, para pular um pouquinho, né, claro que depois nessa última legislatura eu aderi ao Instagram, né, e criei página lá na primeira também, um perfil do vereador, outro perfil particular, né, então diversifiquei. Mas nesta última campanha, eu percebi, assim, que aqueles que souberam utilizar, que investiram mais nas redes sociais, aqui em Osório tiveram um resultado também muito bom. Eu cito 3, assim, da minha bancada ali, que a gente percebia a qualidade, né? O vereador João Pereira, que foi a primeira vez que ele se elegeu, ele tinha, desde o jingle, que foi autoral, os depoimentos que ele criou, assim, um videozinho rápido, do tipo assim, estou aqui com o meu amigo Martinez, aí o Martinez falava, e eu estou apoiando o vereador João Pereira. Bem rapidinho, assim, né? Uma demonstração de apoio, e aquilo ali foi se multiplicando, e cada vez, de vez em quando, eu olhava uns amigos meus apoiando ele, e falei, opa, esse aí vai se dar bem, porque já tá beliscando os nossos eleitores, né? Então, a gente, com aquela dificuldade de visitar as pessoas, de interagir pessoalmente, né? A rede social tem um papel muito importante. O vereador Lucas, esse é o nosso, digamos, a nossa referência em termos de rede social, que ele trabalha muito bem, ele tem um assessor nesse tempo todo, também habilitado para filmar os depoimentos dele na própria sessão, lives e tudo isso aí, ele estava muito na frente de nós. E o vereador Charlon também criou
tipo que eu criei lá no primeiro mandato, que foi o gabinete itinerante, né? Que era um gabinete que a gente se instalava nas praças aí nos sábados à tarde. Eu criei por necessidade, porque eu não tinha tempo, né? Em razão das minhas atividades, né? Como advogado, como professor, de estar na rua durante a semana. Aí o que eu fiz? Fui para a rua no sábado, né? No sábado à tarde, para ouvir a população, ouvir as necessidades. E o Charno fez isso agora, nesse último mandato, através do... Mudou o nome, claro que ele tem essa característica, era um carro lá que ele adesivou, identificou como sendo o gabinete móvel, né? E isso aí teve uma repercussão muito grande, e foram os dois vereadores mais bem votados, foram o Lucas e o Charno, justamente aqueles que mais se destacavam nas redes sociais. Vamos dar uma pausa aqui, professor, porque eu tenho alguns comentários para adicionar para o pessoal aqui. Vamos ver. O pessoal está nos assistindo. Então, vamos começar ali. A Carla Spencer mandou boa noite. Boa noite, Carla. Boa noite, Carla. Ó, tem um recado depois. Boa noite. A minha mãe está assistindo, André Martinez, boa noite. Importante. A Carla mandou um recado. Excelente live. Um beijo para meu amor, doutor Carlos Eduardo. Muito obrigado. Um beijo para ti também, meu amor. E grande abraço, professor Ed. Ó, os famosos Deixa passar essa pandemia que nós vamos fazer com os veteranos daí, ó. A Carla, todos os que frequentavam a minha casa poderão vir na minha nova... E o futebol, hein? E a canhotinha aquela continua... Não, aquela o joelho deu problema. Poxa, só assessorando agora, só técnico. Só cartola. Betão Lima, boa noite. Boa noite, Betão. Obrigado por estar nos assistindo. A Fabiane Rosa também, minha cunhada assistindo. Boa noite, Fabiane, muito obrigada. Doutora Vanessa Donati, prazer, doutora. Boa noite, obrigado por estar nos assistindo e acompanhando a nossa live. Esse o senhor conhece também, Maciel Gomes Augustinho. Ô, Agostinho. Esse. Então aí, Agostinho. Grande abraço, forte abraço para ti, meu querido. Está nos assistindo aí também. Colega lá da Facos. Matheus Martinez, meu irmão. Boa noite, Matheus. Obrigado por estar nos assistindo. A Dona Rosa, mandando boa noite, Dona Rosa. Boa noite. Ó, o Albino, outro veterano, ó. Opa, veterano. Obrigado também da Gloriosa. Parabéns aos amigos, colegas, mestres, enfim. São vários os adjetivos que caracterizam essas duas grandes pessoas. As tenho maior admiração e respeito. É sempre um abraço fraterno. Meu querido paisano e sócio, colega, amigo, muito obrigado por estar nos assistindo. Forte abraço também para ti. O Albino com as suas histórias também. Uma hora ele vai participar aqui da nossa live, aqui, professor. É verdade. Um grande abraço para o Albino, grande parceiro da nossa gloriosa aí. Matheus Pereira, outro gigante, ó. 2 gigantes. Não, tu que é gigante, meu querido. Forte abraço para ti, obrigado por estar nos assistindo. O Matheus eu acompanho pelas redes sociais. Tem muito combativo, inclusive. Um trabalho importante que ele faz ali, divulgando até resultados, né? Isso é importante ali para quando a pessoa obtém uma vitória e o cliente fica satisfeito e ele não se opõe a essa divulgação, eu dou maior apoio, tem que divulgar mesmo. Sempre muito bom ouvir o professor Ed. Ó, professor, um elogio diretamente ao senhor. Um abraço aí. Grande Matheus. Dizer para o pessoal aqui também que depois da nossa live, teremos disponibilizado o áudio lá no nosso podcast, no Spotify, Descomplica Direito, e também no canal do YouTube, Descomplica Direito. Então, nos siga lá no YouTube, no Spotify e no Instagram, Descomplica Direito 01, está aparecendo aqui embaixo na tela de vocês. Professor, daí nós chegamos vamos dizer assim, ao resumo da nossa conversa aqui, que eu queria lhe perguntar outros 2 pontos importantes. O Osório, como o senhor referiu, ele tem distritos, inclusive um distrito que pega mais a parte litorânea mesmo, que é a Atlântida Sul, né?
Como convivem as diferentes realidades ali do Distrito de Atlântida Sul? Aí tem o Passinhos, enfim, outros tantos, né, que Osório tem no seu território. Como que essas realidades convivem? O senhor acha que hoje, a partir dessas realidades, há uma maior aproximação das pessoas para que a cidade se desenvolva e também cobrando os vereadores, né, nesse sentido, para que eles façam por eles? Nós temos distritos com características diferenciadas, né, uns dos outros. Tem Aguapés, Borrússia, né, próprio Passinhos, que tem uma característica mais agrícola, né, a Borrússia já tem um incremento lá da gastronomia, de atrativos naturais, rampas, enfim tem uma vocação turística, né, e temos o distrito da Santa Luzia, que é aqui entre Osório e Tramandaí, ali próximo à URGS, né, próximo à Polícia Rodoviária Estadual, que tem praticamente característica urbana ali, o distrito, né, pela proximidade tanto de Osório como de Tramandaí. E o nosso litoral, o que nós conseguimos preservar de litoral em termos após as emancipações, né? Ontem eu estou lendo um livro, né, que o título é A Solidão de Conceição do Arroio, né? E aparece no mapa ali aquele quadradinho todo, que era tudo Osório, né? De Torres a Palmares, tudo era Osório, né? Esse litoral nosso aí. Claro que, na realidade, o Rio Grande foi dividido em 4 primeiros municípios, e um deles era Santo Antônio, da onde nós somos originários, né? Quando a gente se originou, foi de Santo Antônio. Os filhos e netos, né? Então Osório é filho de Santo Antônio, mas Osório mesmo já tem netos, né? Porque Capão da Canoa se emancipa de Osório em 82, e 10 anos depois, Xangri-Lá se emancipa de Capão da Canoa. Então nós já temos netos ali. E quase bisnetos, né? Porque Rainha do Mar, em determinado momento, começou um movimento lá para se emancipar de Xangri-Lá e anexar a nossa Atlântida Sul. Já pensou? Se isso tivesse acontecido, hoje nós não tínhamos saído da praia. O nosso município, que era litorâneo aqui, tinha uma parte da serra, não ia ter esse litoral que nós temos ali em Atlântida Sul. Mas a tua pergunta com relação, digamos, à realidade, também a expectativa e as cobranças dos distritos, elas, por exemplo, a Atlântida Sul, há uma cobrança muito grande por um cuidado maior da administração, não só no verão, mas também na baixa temporada. A Atlântida Sul, ela contribui, assim, em termos de arrecadação, o município, nós temos em torno de 25 mil economias, assim, que geram IPTU. A Atlântida Sul lá está em torno de 4 mil economias, né? Então é um percentual muito grande, né, de imóveis ali e de contribuintes, né, e eles buscam esse retorno lá em termos de serviço. Então, a Atlântida Sul, nós vamos ter que melhorar a atenção. E a Borrússia, nós temos agora, recentemente, nós tivemos uma ação civil pública, né, que pleiteava interromper toda e qualquer construção, reforma, enfim, tudo que estivesse acontecendo lá na Borrússia em razão do crescimento desordenado. Então, lá nós vamos ter que ter uma atenção especial com relação ao ambiente. Tá? Tem que ser regrado, né? Aquele espaço lá em cima. O manejo daquela área ali de proteção ambiental. Né? E os distritos mais agrícolas, como Passinhos e Aguapés, ali nós temos que proporcionar a vinda de novos investimentos.
o agroindústria ali para Passinhos, né? E outro tipo de indústria que nós já tivemos ali no Aguapés, no Sertão, na parte de cerâmica, olarias, enfim, nessa área, ou em outras áreas, desde que devidamente sustentável, né? Para proporcionar emprego e renda para a população desses distritos. Porque senão o que acontece? Eles acabam tendo subempregos, né? Só em época de safra, lá em Passinhos, por exemplo, não tem aquela expectativa assim, de crescimento, né? Tanto da localidade como das próprias famílias, assim, que acabam sobrevivendo de uma agricultura de subsistência, muitas vezes. Principalmente meu distrito de Passinhos, meu distrito porque eu vejo Passinhos ali como o distrito onde eu nasci, lá em Soledade, né, em São Tomé, muito parecido ali da Campeira. Eu sei que tu também gosta dessa parte mais tradicionalista aí, né? Tenho hoje essa aproximação com o distrito de Passinhos, primeiro porque a minha consorte aqui de casa, a Luísa, é natural de Passinhos, né? É paciense. E eu acabei me afeiçoando lá com aquele povo, e nas últimas 3 eleições aí, sou o mais votado lá nas eleições municipais, né? Então tem um carinho muito grande lá, e a gente acaba tendo afinidade maior com essas pessoas em razão daquilo que nos aproxima, né? Tivemos mais 2 recados aqui, ó. Tatiane Zanoni de Andrade. Opa, vereadora! E querido professor Ed Moraes, nossa ex-colega lá da Facos e atualmente vereadora aqui no município de Cidreira. Boa noite. Já esteve aqui, né? Esteve aqui no Comando Regional, buscando alternativas lá para a Cidreira na área de segurança. Verdade. Então, obrigado por estar nos assistindo e agradecemos aí pela audiência. Doutor Vitalino Ribeiro Fortes, boa noite. Boa noite, doutor. O doutor foi procurador aqui do município e, na última eleição, foi candidato a vereador também pelo seu partido, professor. Opa. Pelo MDB. Então, boa noite. Obrigado por estar nos assistindo também, doutor. Uma grata satisfação. Então, caminhando para o final, eu lhe questiono, assim, num primeiro momento. O senhor vê que houve uma evolução positiva, né? Porque às vezes pode ser negativa, né? A evolução, mas uma evolução positiva em termos de administração do município e participação, tanto legislativo quanto executivo, na gestão municipal. Houve um aprofundamento, um profissionalismo, né? Pegando toda a sua carreira, não só como vereador, mas observando antes e depois dentro da vida política, assim, legislativa. O senhor vê que houve uma evolução positiva, que um profissionalismo daqueles que, embora até não sejam da área, mas querem conhecer mais para que, de fato, haja uma gestão do município? Essa palavra é chave, né? Gestão. Nós precisamos que os nossos municípios tenham gestão. E o meu colega ex-vereador e agora prefeito, né, o Roger, ele em seguida ele tocava nisso aí. O município de Osório precisa de um gestor, chega de advogado. Pô, eu era pré-candidato a prefeito, também disputei com ele, né, dizia, não é a titulação do gestor aí, tá? Mas ele, como ele é formado em administração, né, ele dizia, precisa de um administrador. Os últimos prefeitos que nós tivemos ali, Romildo Bolzan, 8 anos, e o Eduardo Abrão, os 2 advogados, né? Então ele dizia, chega de advogado, agora teremos que ter um administrador fazer gestão. E eu espero, né, que o meu colega, o Roger, meu amigo aí, consiga, e vai contar com o meu apoio aí, consiga implementar um modelo de gestão que se aproxime mais da população,
dos anseios da população, que esteja mais afinado com aquilo que a população quer. Porque senão a gente fica naquela lá, o administrador, o prefeito, decidindo lá com o núcleo do governo dele, questões que não passam por uma discussão maior, assim, no seio da população. Então, uma bolha, né? Exatamente. Então, o que nós precisamos ter? É transparência, é publicidade, né? Nada de fazer lançamentos de projetos aí que causem surpresas à população. Nós temos que trabalhar essas iniciativas aí até para buscar, e por que não, ideias lá da própria população. Antes de nós implantarmos um projeto lá no bairro, nós temos que saber ouvir e saber se realmente aquilo vai impactar de forma positiva na vida deles. Sim, de fato. Quando tem uma coisa negativa, a gente é instado, a gente vai para lá e defende, se posiciona, como, por exemplo, agora, nós estamos na iminência de iniciar a construção da fase aqui em Osório, né? Que agora parece que mudou a nomenclatura aí. Mas... Case, né? A case, acho. Case. Uma case, né? Isso. Então, é um complexo lá que vai ter a doutora Conceição, nossa juíza, aqui até fez uma live esses dias aí, falou, sabe, dos benefícios, né? Claro que do ponto de vista da juíza, que é a titular do Juizado da Infância e da Juventude, ela quer o melhor para as nossas crianças e adolescentes, né? Para as famílias também. E esse complexo, ele vem dotado lá de escola, né? Uma série de benefícios que o bairro, lá, o entorno lá, vai receber como segurança, né? Que vai gerar uma estrutura da própria brigada lá junto a esse complexo, né? Mas o que a população pensa no primeiro momento? É mais uma estrutura que vem para cá para trazer pessoas que poderão me fazer, de alguma forma, algum mal, né? Como foi o caso do presídio. Instalação as pessoas do entorno ficaram imaginando, e até com certa razão no primeiro momento, que isso iria atrair as famílias dos apenados e, por consequência, iria aumentar a criminalidade. Só que esse fato, estatisticamente, não foi constatado. A própria mencionou isso aí, que não houve digamos, uma vinda em massa de familiares de apenados, e nem a criminalidade aqui no município de Osório aumentou por conta da PMO. Aliás, aqui ela tem se mantido. Os municípios que têm um índice maior, que é Capão da Canoa e Tramandaí, não tem a PMO no seu território. Sim. Que a população carcerária daqui, Osório, é em torno de, acho que não chega a 20%. E me diga outra situação. O senhor vê que tem que haver uma relação, assim, inter-relação entre os municípios, para que todos consigam se desenvolver e aí propiciar o desenvolvimento da região, de modo geral? Eu penso nisso, Martinez, porque nem o município pode se considerar uma ilha, né? Nós temos, assim, alguns cases de sucesso aqui, na área da educação, enfim, na área do desenvolvimento, né? Mas nós temos que pensar como um todo, em termos de região. E o Cored faz um papel interessante, né? Até o nosso colega Reis aí, é o dirigente, né, atual do Cored, faz um trabalho muito bom. Acho que nós temos que pensar, se não adianta eu pensar aqui em trazer o maior número de policiais para Osório, né? Quer dizer, eu vou resolver temporariamente o problema da sensação de segurança aqui no meu município, mas vai acabar respingando para onde? Os municípios que não tiveram essa
a possibilidade de receber o número de policiais que o Osório recebeu. Então, por isso que eu penso sempre, quando a gente pede algum reforço, tem que pensar no entorno também. Por isso que o Comando Regional ele está distribuindo de forma proporcional ao índice de criminalidade, que é um critério, né? Mais justo aí em termos só um exemplo da distribuição do efetivo. Por fim, então, professor, eu gostaria que o senhor fizesse suas considerações finais e já lhe agradecendo pela sua disponibilidade, como eu referi lá no início. É uma honra tê-lo aqui conosco para essa conversa. O senhor nos trouxe vários ensinamentos, principalmente para aquelas pessoas que não conhecem tanto como é que é a atividade do vereador, né? Como que o papel do vereador, de fato, no seu município, e essa ponte de ligação entre o prefeito e a população, né? Não só legislar, mas fiscalizar. Então, tudo isso que o senhor trouxe de maneira bastante forte, específica, eu lhe agradeço. Tá? Sinta-se à vontade, convidado para outras oportunidades, e quero dizer também da satisfação em tê-lo aqui, da admiração que tem pelo seu trabalho, já acompanhando, mesmo que à distância, a sua atuação legislativa, bastante forte, proeminente no município de Osório e também na região. Então, eu lhe agradeço. Eu gostaria que o senhor tecesse seus comentários finais. Eu que agradeço, Martinez, a oportunidade de poder estar aqui conversando dessa forma tão informal e agradável contigo aí, e tendo na assistência, inclusive, colegas nossos aí, e eu já vou dar um recadinho aqui para a Tatiane, para a nossa vereadora aí, de Cidreira, parabenizar pela eleição e dizer que nós devemos interagir entre nós, vereadores aqui de municípios diferentes, para trocarmos experiências. Eu tenho vários projetos aí que eu consegui transformar em lei aqui no município de Osório, que poderão servir para o município de Cidreira, por exemplo. Santo Antônio, onde nós temos nosso amigo Ezequiel eleito também. Verdade. Né? Então, nós, Palmares, já trocamos algumas figurinhas com o nosso amigo Colom, já reeleito. O vereador reeleito, é sinal que ele não era mais novidade e o seu trabalho foi referendado. Ser eleito a primeira vez depende, né, do momento daquela eleição, né? Se apresenta como alternativa, como novidade, mas a reeleição é em razão do que tu fez no teu primeiro mandato. Né? Então, me coloco à disposição aí de todos, né, e dizer que a função do vereador aí, essas duas que a gente mencionou, que é de legislar e fiscalizar, mas tem uma, sim, que ela está implícita. O vereador é a maior referência política das pessoas em geral. Quando ocorre qualquer problema com alguém das nossas relações, e que a gente teve uma aproximação pela via política, a quem ele vai recorrer? Ao vereador. Por mais que o problema não seja da resolução do vereador, mas ele vai recorrer ao vereador porque ele é o agente político que está mais próximo dele. Tá? Muitas vezes o problema dele, quem tem que resolver, é um órgão federal, digamos, é lá em Brasília, é lá em Porto Alegre, com o governador, mas o primeiro que ele vai recorrer é ao vereador. Então, o vereador tem que saber ouvir, né, e saber fazer os encaminhamentos aí dos reclamos da sua população, da sua comunidade. Isso é o mínimo, assim, que para exercer essa função. Hoje nós estávamos na sessão e, por coincidência, nós somos lá agora 4 advogados, dos 9 vereadores, tem 4 advogados. E um do vereador que estava fazendo a leitura, ele não estava familiarizado com as disposições de uma lei, né? Os incisos, os artigos, e é natural, e eu dei a explicação, inclusive
repassei ali a Lei Complementar 95, de 98, que é aquela lei que explica exatamente... A lei das leis. Como fazer uma lei, né? Como elaborar uma lei. E eu passei isso aí para eles, né? E disse, não tem problema, a nossa assistência vai entender esses pequenos deslizes aqui, mas com o tempo todos aí vão se familiarizar, né, com essas terminologias legais que são próprias de quem faz um curso de Direito. E para ser vereador não precisa ser advogado, precisa ter o voto e a confiança da população. Verdade, verdade. E isso que o senhor disse, confiança, o voto, evidentemente, né? E também o vereador é aquele que está mais próximo da população. E outra, onde realmente se vê o direito ocorrer é no município. Não é no Estado, na União, é próximo, é na cidade que a gente vê ali, às vezes alguma ingerência, às vezes um acerto, enfim, um entrave, mas é ali, e é esse o papel do vereador também, que o senhor muito bem explicou e colocou aqui para nós. Então, lhe agradeço novamente, lhe desejo sucesso nesse seu mandato, no seu ano de gestão, à frente da Câmara Municipal de Osório, e aqueles que nos acompanharam, um forte abraço, estaremos lá disponíveis, tanto o podcast quanto o vídeo, Spotify, YouTube, Complica Direito. Então, forte abraço a todos e até mais. Até mais, parabéns aí, Martinez. Obrigado, professor. O professor também.